Olá, meus amigos, meus irmãos. Preste muita atenção nessa leitura aqui, no livro do profeta Isaías, capítulo 2, que isso condiz muito a nós, condiz ao nosso futuro. E presta muita atenção que esse texto praticamente não tem como você fazer interpretações. O texto é muito claro. Não tem como você falar, isso aqui é uma linguagem de figura de linguagem, como gostam, né, de fazer isso para enganar as pessoas. Preste muita atenção à glória futura do povo de Deus. Você é povo de Deus? Então, se você realmente é povo de Deus, você tem uma glória, algo maravilhoso lá na frente. E nessa esperança que nós devemos ficar felizes e alegres, né? Essas lutas do dia a dia tem que ser coisa pequena, em comparação à glória que em nós vai ser revelada, como diz o apóstolo Paulo, né? Capítulo 2, versículo 2 em diante. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Aqui está falando do monte do templo. Onde que é o monte do templo? Você sabe? Você já procurou saber sobre isso? O monte do templo era onde era o antigo templo terreno aqui nessa terra. Tinha um monte e o templo estava lá, né? Será estabelecido, quer dizer, vai ser reconstruído, vai ser estabelecido novamente como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Muitos povos dirão, exclamando, vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos nas suas veredas. Com efeito, de Sião, quer dizer, você sabe o que é Sião? Sião aqui nas escrituras, ele tem dois sentidos. Tem o sentido terreno aqui e tem o sentido espiritual, a nossa última morada, nosso último, né? Onde vai ser a cidade celestial. Tem esse duplo sentido, você tem que entender isso, a linguagem bíblica, né? De Sião sairá a lei para todos os povos, todas as nações. No reino depois do milênio não vai ter mais mar. A palavra de Deus fala, mar significa nações. Está escrito lá. E o mar já não existe mais. Vai ter só um povo, que somos nós. Não vai ter mais nações, não vai ter mais, né, essas divisões, não vai ter não. Mas aqui ainda não, aqui ainda tem as nações, né? E de lá, do monte do templo do Senhor, que vai sair a lei para o mundo inteiro. É isso que esse texto está dizendo, né? Por quê? Porque no versículo 4 explica. Porque no versículo 4 fala, ele julgará entre as nações e solverá, quer dizer, vai resolver as contendas de muitos povos, e esses converterão suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para a batalha. Isso onde que é? Aqui nesse mundo, meus amigos, meus irmãos. Porque no mundo, no novo céu, na nova terra, onde a Jerusalém, Sião, a segunda Sião que a gente fala, ela vai estar, não vai ter mais essas desavenças aqui. Que nem aqui está falando que essas nações, se tiver alguma picuinha entre território, alguma coisa, vai ser resolvido, né? Aí fala aqui, isso aqui já fala para nós. Ó descendência de Jacó. Você é descendente de Jacó? É ou não é? Ou você não sabe disso? Ou você faz a divisão entre aquele povo físico e nós? Você faz essa divisão? Que você faz, você não conhece a palavra de Deus. Vinde, pois, e andemos na luz de Yahvé, casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições adquiridas dos povos pagãos do leste e oriente. Aqui já está falando aqui que os descendentes de Jacó, né? E depois fala do povo físico aqui, que no versículo 6, que eles começaram a debandar, como acontece hoje, né? O povo evangélico aqui. Mas
Você tem que entender também a linguagem bíblica do julgamento. O julgamento ele tem duplo sentido também. Tem o julgar, né? Naquele momento você ser juiz. E tem também o julgar de ser governo. Ser governo. Se você ler o livro de Juízes, vocês vão notar que lá você fala, fulano de tal julgou Israel por 40 anos. Não é 40 que ele ficou julgando, você é réu, você... Não, ele ficou governando. O julgamento bíblico é isso, você tem que entender isso também. Nós que somos servos de Deus devemos ser inteligentes espirituais, porque tem muitos que eu não sabia disso, eu não sei essa linguagem. Você conhece a linguagem bíblica? Você tem que conhecer. Muita gente gosta de falar língua estranha, fala língua estranha, mas não conhece a linguagem bíblica. Chama lá, blá, 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 blá. Mas a linguagem bíblica que é para ele conhecer, ele não conhece. É essa a nossa linguagem, né? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, presta atenção aqui. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? Quer dizer, nós vamos governar o mundo todo, através lá de Jerusalém, nós vamos governar. E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Aqui já está falando de demandas. Porque os governos nossos aqui, eles não julgam nós. Tem as instâncias, né? Vão lá e julgam. Pendência. O que vamos fazer? Você está certo, você está errado. Aí vai julgar. E no caso aqui, tem o duplo sentido também, de julgar. Julgar, né? Que você deve estar entendendo o que eu estou dizendo. Comparecer diante de você e falar, não, essa causa aqui é justa para esse lado. Você está sendo injusto, né? E existe também o julgamento de governar, que nós vamos governar, né? E no versículo 2 fala, nesse caso aqui nós não vamos governar os anjos, mas nós vamos julgar os anjos caídos. E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida. Quando fala anjo aqui, as pessoas também não conhecem a linguagem bíblica. Tem os anjos bons e os anjos maus. Os anjos maus nós damos o codinome de demônios, né? Não é assim? Então, quando fala de anjo, que nós vamos julgar os anjos, não é os anjos bons que nós vamos julgar, condenar eles, né? É os anjos maus, que são codinome de demônios. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, alguma linguagem aqui que você tenha desconhecido. Espero que você também faça parte dessa maravilhosa promessa do nosso Deus, que futuramente, menos tempo, mais tempo, vai chegar, certamente vai chegar. Que Deus abra a tua mente em nome de Jesus. Amém.